E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a função média 6, que como o próprio nome diz, vai calcular a média aritmética de determinadas células que satisfazem determinadas condições que você mesmo vai estabelecer ou até o próprio usuário pode estabelecer. Lembrando que é a média aritmética, não é a média geométrica, nem medida, nem moda, e que esse vídeo é meio que uma continuação da função média C. Enquanto a média C tinha apenas uma condição, a média C pode ter uma ou mais condições estabelecidas por você ou pelo usuário para calcular a média aritmética. Então, algumas dicas que eu dei naquele vídeo de média C que está na descrição abaixo, vou acabar repetindo aqui, porque a lógica é mais ou menos a mesma, mas sempre bom relembrar essas dicas. Então, eu fiz aqui uma tabelinha bem simples, bem pequena, em que nós temos várias pessoas de alguns estados do Brasil, qual que é o gênero dessas pessoas, se é masculino, feminino ou não declarado, e a idade delas. Então eu queria calcular a média de idade baseada em alguns critérios que eu vou estabelecer. Então, por exemplo, ser de São Paulo e ser do sexo masculino, qual que é a média de idade dessas pessoas. Então vamos lá, vamos escrever média Cs, lembrando que tem que ter o acento, abre parênteses, e aí aqui é muito simples. A primeira variável da sua sintaxe vai ser o intervalo onde você vai calcular a média, ou seja, a coluna idade aqui no nosso exemplo. O próximo variável na sintaxe é o intervalo onde você vai aplicar o critério. Então, eu quero saber de qual estado que ela é. Então, o intervalo de critério vai ser aqui a coluna estado. E aí, qual que é o critério? O critério vai ser o que eu vou escrever ainda. Eu posso referenciar nessa célula estado, onde eu vou escrever o nome do estado, ou eu posso escrever na própria fórmula mesmo, como eu vou mostrar para vocês, e assim por diante. Então, depois vai vir intervalo critério 2 e assim infinitamente. Olha como que tem uma pequena diferença entre o média 6 e o média C. Enquanto o média 6 começa com o intervalo média, lembrando que o média C ele conversa com o intervalo onde você vai aplicar o critério. E aí o intervalo média é opcional. No caso do média 6, não, né? O média 6 eu acho que é um pouco mais lógico a maneira como é escrita a fórmula, que já começa com o intervalo onde você vai aplicar a média. Então vamos lá, vamos sem mais delongas, vamos ver como é que funciona a função média 6. Então o intervalo média vai ser aqui as idades, né? Qual que é o intervalo do critério 1? Eu quero colocar pelo menos um critério só. Então, vou colocar o intervalo critério 1 vai ser só o estado. E qual que é o critério 1? Eu posso escrever ele aqui. Então, vamos colocar São Paulo. E fecha parênteses. Você não precisa colocar mais nada na sua função de média 6. Opa, esqueci de colocar uma aspas. Tem que colocar entre aspas aqui, né? E é isso aí. Ele já calculou a sua média das pessoas de idade das pessoas que são de São Paulo. Então vamos lá. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. 22, 30 e 27 anos. Olhando aqui embaixo, 26.33633 e é o que ele calculou aqui o média 6. Olha como é interessante. Aqui você colocou uma condição só. Então sua função média 6 está funcionando como se fosse uma função média C. Você só colocou um critério. E eu acho muito mais simples escrever a média C do que escrever a média C, por causa daquela ordem meio contrária de intervalo de critério e intervalo de média. Então, às vezes você pode fazer isso também, né? Usar o média 6 para colocar um critério só. Mas a função mesmo de usar o média 6 é colocar mais de um critério. Então, vamos colocar outro critério. Vamos colocar o sexo agora, né? Vim aqui e puxar masculino. Lembrando das aspas, fecha aspas. Aqui a gente só vai encontrar um caso de pessoa que é de São Paulo e é do sexo masculino. Ou seja, 22. E a média de 22 vai ser 22, com um caso só. E aí você pode não necessariamente escrever as coisas diretamente na fórmula. Você pode referenciar uma célula onde o usuário pode colocar o que ele quer saber. Então, em vez de colocar São Paulo aqui, eu vou colocar o estado aqui. E aí, em vez de colocar masculino aqui, eu vou colocar o sexo aqui. Aqui está dando divisão por zero, porque eu não coloquei nada, então você não tem nenhum dado, nenhuma idade dentro do conjunto de dados que ele vai calcular a média. Então,
ele está dividindo a sua soma por zero e está dando esse erro aqui. Então vamos lá, vamos voltar para o São Paulo. E ainda está dividindo por zero. Por quê? Porque ainda não coloquei o sexo, ainda são outra condição. Então eu coloco aqui masculino. Agora vamos ver outro exemplo. Eu nem olhei os exemplos direito, vamos ver se vai ter. Então vamos colocar Rio de Janeiro, feminino, 24. Aqui ó, já teve dois. Ó, Rio de Janeiro, feminino com 26 anos. Rio de Janeiro, feminino, 22 anos. Média, 24. Então deu certo aqui. Lembrando algumas coisas fundamentais quando você vai utilizar o média C. Já começando um pouco das dicas. Primeiro, que tudo esteja escrito certinho nas suas referências de condições. Por quê? Porque se você escrever feminino aqui, por exemplo, com 2 i's, escrever errado, já não vai buscar, porque tem que ser a correspondência exata do texto. Então, muito cuidado com a maneira com que você escreve as suas coisas na fórmula do média C, a célula que você vai referenciar, ou aqui dentro da própria fórmula. Então tome bastante cuidado. E aqui também na própria tabela, né? Sempre confiram como as coisas estão escritas para você evitar esse tipo de erro. Outra coisa, lembrem-se de tirarem as aspas quando vocês forem referenciar uma célula. Isso daqui que está como F4, que é aqui essa célula aqui de Janeiro. Se eu colocar as aspas como estava antes, ela não vai funcionar. Então, quando você só vai utilizar as aspas, se você escrever diretamente na fórmula, correto? Lembre-se disso, porque senão vai dar erro. Você fala, nossa, mas o que está acontecendo aqui, né? Que erro é esse que está acontecendo e tal. Então, essa é uma primeira dica que eu dou para vocês. Aqui você pode colocar infinitos critérios que você quiser no seu média C. Eu acho que infinitos não, mas você pode colocar muitíssimos critérios. E aí vai depender de você mesmo. Ainda continuando com os dados de texto, né, para utilizar como critério, você pode utilizar as coisas de uma maneira um pouco diferente. Então você pode utilizar partes de palavras. Então vamos supor aqui na parte de estado, eu quero tudo que termine, todas as palavras, todos os estados que terminem com aulo, né? Ulo, né? São Paulo. Então você vem aqui e termina, coloca abre aspas, asterisco, ulo, fecha asterisco. Então eu venho aqui, esquece isso daqui, né? Isso aqui está só atrapalhando. Então ele está procurando tudo que termina com ulo na coluna estado e está procurando feminino na coluna sexo. Então vamos lá, São Paulo feminino. O que nós temos aqui? Só temos 27 anos. Então ele está pegando tudo que está terminando com ulo, beleza? Agora se eu vir aqui e colocar no sexo, abre aspas, termina asterisco, hino, fecha aspas. Então vai dar 24,5. Por quê? Porque vai pegar tudo que é de São Paulo termina com hino. Então masculino e feminino. Então vem aqui, aqui e aqui. E vai dar essa média de 24,5. Eu posso pegar diferentes partes de palavra. Então se você colocar dois asteriscos que eu nem coloquei aqui, ele vai procurar ulo dentro das palavras, então não precisa necessariamente no final, pode estar no começo, pode estar no meio, pode estar onde você quiser. Se eu colocar o asterisco no final, quer dizer tudo que começa com ulo, então não acontece nada aqui e vai dar a divisão para o zero. Então aqui tem a jogadinha dos asteriscos, a posição onde você colocar o asterisco vai pegar o começo, uma parte ou o fim de uma palavra. Existem inúmeras maneiras de você colocar condições, então célula em branco, célula que vai ter tal palavra e tudo mais, e dá para você procurar na internet várias maneiras de você escrever essas coisas. E assim, eu não vou colocar todas aqui porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas é só para vocês saberem que é uma coisa bem complexa de condições que você pode colocar. E aí é uma questão mesmo de você aprendendo e explorando que vocês vão encontrar maneiras bem bacanas de utilizar o média C. Agora, outra maneira de você utilizar o média C, assim como o média C, é colocando uma condição numérica. Então aqui na condição eu vou colocar feminino. Na idade eu quero todos os sexos femininos que tenham mais de 20 anos. E aí agora eu vou calcular o média C de todas as pessoas do sexo feminino que tem mais de 20 anos.
Então vamos lá, abre parênteses, o intervalo da média é aqui a idade. O intervalo do critério 1 vai ser a coluna de sexo. O critério 1 vai ser essa célula aqui. A intervalo do critério 2 vai ser a coluna idade, porque eu quero todos que têm mais de 20 anos. Vou vir aqui, selecionar o critério 2, que é essa célula onde eu coloquei maior do que 20, e fechar parênteses. 26 e 75, por quê? Vamos lá. Feminino, aqui 29 anos. Feminino 29 anos. Feminino 22 anos. E feminino 27 anos. Média 26,75. Da mesma maneira que ali na parte escrita, quando está procurando o valor de texto, eu também posso referenciar dentro da própria fórmula. Só lembrando de colocar as aspas. Então, maior do que 20 aqui no critério. Fecha as aspas. Ele vai dar 26,75 porque ele também vai funcionar. E aí aqui você pode colocar do jeito que você quiser, maior, igual, a tudo mais. Aqui é livre e aí você coloca a condição que você quiser. Então agora eu vou falar de algumas dicas para vocês não errarem na hora de calcular o média 6. Porque é uma coisa meio complicadinha, tem alguns detalhezinhos que podem ocasionar em erro. O primeiro deles é você organizar sua tabela. O padrão para você organizar uma tabela para usar o média C, o soma C, ou o count C, é desse jeito aqui. Você tem um equivalente para cada célula na coluna adjacente. Então, a pessoa aqui tem seu estado, seu sexo e sua idade. Então, tudo correspondendo certinho, organizadinho. Então, tá tudo escrito certinho também, então não tem nenhum erro de digitação. É muito importante isso. Outra coisa bem interessante. Então, vamos colocar aqui São Paulo, masculino, e colocar o média 6 e mostrar algumas coisas para vocês. Então, o intervalo da média vai ser aqui. O intervalo do critério 1 vai ser aqui. O critério 1 vai ser esse. O intervalo critério 2 vai ser o sexo. E o critério 2 vai ser essa célula aqui. Beleza. Então, São Paulo, masculino, 22 anos. Tá. Só que aqui é uma tabela muito pequena. Então, aqui é muito fácil de você se orientar. Que nem eu fiz aqui, eu selecionei as células e conferi a média aqui embaixo e tudo mais. Mas uma tabela muito grande, o que eu faço? Eu venho aqui, eu coloco o filtro e seleciono aquilo que eu quero. Então, eu quero São Paulo, o sexo masculino. E seleciono e vejo que a média vai ser 22 anos, porque aqui só tem uma pessoa, sexo masculino de São Paulo. Então, usando o filtro, eu já consigo fazer um cálculo meio a dedo do meu média 6. E por que eu faço isso? Porque às vezes você consegue encontrar erros de digitação ou células vazias no meio da sua tabela. Com uma tabela muito grande, você consegue ver se sua média 6 está batendo com a média real daquilo que você tem que selecionar. Então isso já me salvou inúmeras vezes quando eu estava trabalhando com média 6. Então é uma dica que eu dou para vocês aí na hora de utilizar o média 6. Outra coisa que eu falo bastante é na hora de tomar bastante cuidado na hora de arrastar a fórmula. Lembrem de fixar as fórmulas, porque o que acontece? Quando você arrasta a fórmula e não fixa as colunas, vocês veem que o média C está pegando a coluna aqui de baixo. É uma dica bem simples, bem básica de Excel, de que você tem que fixar suas colunas, mas isso também já me ocasionou alguns erros algumas vezes e eu demorei para perceber. Porque às vezes você não percebe, porque às vezes aquele dado que você está procurando continua aqui embaixo. Mas aqui, que nem nesse caso aqui, ele está aqui em cima, então ele não está pegando mais o cara que é de São Paulo e sexo masculino, então ele já não está mais dentro do intervalo. Então lembrem de fixar as suas colunas onde você está aplicando o seu média C. E por fim, a última dica que eu dou para vocês é em relação às células em branco. Células em branco, vamos colocar só um média C, só com uma condição aqui. Média C, o intervalo da média vai ser aqui. E vou deixar só de condição, só de ser de São Paulo. Fecha parênteses. Beleza, então esquece esse masculino aqui. São Paulo vai ser 22, 30, 27. 26,33 anos de média.
Se eu vir aqui e deixar isso aqui vazio, ele vai ignorar. Então ele vai calcular a média somente com os outros dados. Ele vai encontrar o São Paulo aqui na tabela, mas ele não vai encontrar o correspondente dele na idade. Então ele não vai considerar a célula em branco. Então tome bastante cuidado com isso, porque você tem que realmente organizar suas tabelas, né? E você não ter espaços em branco é uma das maneiras de você deixar uma tabela organizada para o cálculo no média 6. Ao contrário de quando você coloca zero, porque quando você coloca zero, ele vai calcular a média utilizando zero. Então 0, 20, 30 e 27, a média vai ser 19. Por quê? Porque zero é diferente de célula vazia no caso do média 6. Então tome bastante cuidado com essa diferencinha, né? E acho que era basicamente isso que eu tinha para falar sobre média 6. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, comentem aí abaixo, né? Qualquer outra maneira de escrever a média 6 que vocês, porventura, descobrirem na internet, quiserem escrever aí abaixo, também sintam-se livres para isso. É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Falou!